nós esquecemos que se a nossa vida está centrada em Deus, você sempre sairá vencedor. Você crê? Vá comigo até o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, lá no capítulo de número 20. Um texto provavelmente conhecido de muitos aqui hoje à noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Acharam aí? Diz assim, versículo 1. E sucedeu depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já está em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também os de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passassem Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazermos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as tuas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu vou depois continuar nossa reflexão, ela vai até o versículo 30. Meus irmãos,
Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre o que leva uma igreja, um povo, uma família, uma pessoa individualmente ser um vencedor. O que eu quero dizer para você hoje à noite é que sua vida e a minha vida, diz a palavra de Deus que 24 horas há um inimigo comum a todos nós, que é o diabo. E ele quer atingir a mim e a você. Atingir de muitas formas. Hoje de manhã nós estudamos aqui na igreja sobre o que nós somos. Nós somos, na verdade, esse ser maravilhoso chamado homem, que nós temos um corpo físico, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Nosso corpo carece de alimento, nosso corpo carece de saúde, nosso corpo carece, de fato, desses cuidados. A nossa alma carece também de ser uma alma sadia, o nosso espírito antenado ou ligado e cheio do Espírito Santo de Deus. Enfim, nós somos esse ser, irmãos, que desde a criação o diabo quer nos atingir, destruir. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. E ele quer atingir a mim e a você em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós falamos que cristão fica doente também. Isso aí não quer dizer, irmãos, que uma pessoa santa, consagrada... Hoje, por exemplo, conversávamos com a irmã Magdala, que desde ontem não está legal de saúde. Não quer dizer que a irmã está pecando, por isso está tendo dor de cabeça. Porque na terra a gente sabe que nós herdamos, de fato, por causa do pecado, um corpo passível de enfermidades. Ainda há pouco, a irmã Cida disse para mim assim: pastor, o médico disse que eu fui premiada tendo hérnia num lugar de disco, que não é lugar comum de ter hérnia, e isso reflete dores e mais dores. Ainda bem casou com um marido que não tem dor. Aí ele pode transmitir para ela: olha, eu vou ser solidário a você, eu não estou com dor, eu vou te ajudar. Não é que bênção, né, irmã Cida? Porque diz que esse homem não tem dor. Não é verdade? Jovem, desse jeito não tem dor. Irmão, dor, todo mundo pode ter dor, não é? Aliás, dizem, irmãos, que quem não tem dor, cuidado. Porque a dor, ela é um alarme, dizendo que tem alguma coisa errada. Concorda, gente? Quando não tem dor, quer dizer que não tem alarme, né? Romildo, a dor é o alarme. Opa, tem alguma coisa errada contigo aí, então tem dor. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é que há um inimigo comum a todos nós. E que ele quer nos atingir de uma maneira ou de outra, ele quer nos atingir. Nesta situação que nós lemos este texto sagrado, nós vemos que muitas vezes somos atingidos por pessoas que deveriam ser agradecidas pelo bem que as fazemos. E às vezes pessoas, o mundo que a gente está, às vezes, irmãos, pessoas que você faz bem, de repente são aquelas que se voltam contra você. Veja esta situação. O povo de Israel, quando veio do Egito, ele não era um povo preparado para a guerra, mas aprendeu que para caminhar 40 anos naquela direção à terra prometida, em muitas ocasiões, os povos pelo meio dos quais passaram, queriam destruí-los, e eles então aprenderam a guerrear. Josué foi o capitão,
foi o comandante de guerra. Israel teve vitórias miraculosas, sobrenaturais. Durante 40 anos, este povo sobreviveu. E esse povo passou por estes povos aqui, os moabitas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas. Esses 3 povos, Deus disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês dão volta, vamos poupar este povo, vamos dar volta. E Israel deu uma volta grande, não, dá uma volta, não mexe com eles não. Então, eles foram poupados pelo povo de Israel, que não fez nada contra eles. E eles, então, ficaram por ali. E agora, quando o povo de Israel estava na sua terra, a terra da promessa, quando Israel estava vivendo plena paz, o reino de Judá, que é o chamado Reino do Sul, cujo rei agora era Josafá, estava vivendo em plena harmonia, plena paz, mas de repente alguém chega com uma mensagem dizendo: olha, os moabitas, os filhos de Amon e os amonitas se juntaram ainda com outros povos e uma grande multidão vem contra nós. Preste atenção aqui. Este reino, chamado Reino do Sul, ele era menor que o Reino do Norte. O Reino do Norte era um reino que tinha 10 tribos e meia de Israel, e mais o Reino do Sul era um reino pequeno, era mais a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Então era menor, menos capacidade de guerra, menos força, e de repente alguém chega com esta mensagem dizendo: é uma multidão, não é um exército pequeno, é uma multidão que vem contra nós. Essa notícia chega ao ouvido do rei, e qual foi a sua atitude? Eu quero falar hoje à noite. A vida, meus queridos irmãos, é um cenário de perigos. Viver é sempre uma batalha diária. E provavelmente você entrou hoje à noite, talvez não seja uma batalha tão dramática quanto a que nós estamos falando dela aqui hoje à noite. Mas pode ser que você esteja vivendo um momento de batalha na sua vida. O que eu quero nessa noite dizer, irmãos, que muitas vezes nós esquecemos que se a nossa vida está centrada em Deus, você sempre sairá vencedor. Você crê? Sim, nós temos aqui humanamente uma causa perdida. Imaginem uma multidão contra um povo pequeno. Uma multidão que vem para destruir. E um povo pequeno, sem forças. Não havia humanamente nenhuma esperança de, lutando na sua própria força, ser vencedor. Qual foi a receita? Nós não lemos o texto inteiro, nós vamos ler. Para uma grande vitória. O que é que aconteceu ali que teve um desenrolar sobrenatural nessa história? Primeiro, irmãos, nos versículos que eu acabei de ler, nós vemos que quando a notícia chega aos ouvidos do rei Josafá, ele olha para cima e diz: ó Deus, eu não sei o que fazer.
Na verdade, eu não sei o que fazer, Senhor, é uma multidão que vem para nos destruir. O que fazer? Meus irmãos, eu aprendo aqui que a oração é a chave para que o desencadear da vitória de Deus na sua vida comece. Você crê nisso? Sim. Meus irmãos, todos nós, querendo ou não, a gente sabe disso. Todos nós oramos com mais frequência e mais fervor quando nós estamos passando por tribulações, por provas, por lutas, não é verdade? As provas nos vêm não para nos destruir, irmãos. Quero que entenda. As provas não vêm para destruir nem a mim e nem a você. Mas é para nos fazer, irmãos, jamais esquecermos que nós temos uma arma poderosa que é joelhos no chão, humilharmos debaixo da potente mão de Deus e o sobrenatural começa a acontecer. Eu diria para todos nós hoje à noite aqui, há contra mim e contra você batalhas que eu nunca enfrentei. Há muitas coisas na nossa vida que a gente passa e passa de novo. Passamos por uma prova e depois até podemos passar por prova semelhante. Mas eu só sei dizer para você hoje à noite que o diabo quer atingir a sua casa, a sua família sagrada. Ele quer atingir você. Ele quer atingir sua vida profissional. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O mundo, irmãos, o mundo, as artimanhas de Satanás, esta forma de nos destruir nessa chamada guerra sem arma. Sabia a guerra sem arma, André? Que é a guerra da mente, é a guerra dos valores, é a guerra de princípios que são quebrados, e que Satanás quer que eu e você quebremos princípios. Quando Paulo disse, nem sempre a luta é contra carne e sangue, não, a luta é contra essas hostes inimigas, essas ações do mal que atua, irmãos, de uma forma que se eu e você não tivermos ligados aos céus, não tivermos plena liderança e discernimento espiritual, nós somos vencidos todo dia. Quebra de princípios, quebra de valores, o mundo está invadindo, irmãos, a nossa sagrada e santa família, e atingindo a família, atinge a igreja. O diabo trabalha de muitas formas. Quando a gente fala de perseguição, às vezes a gente fica pensando assim, perseguição, guerra, batalha espiritual para cristãos, irmãos, é quando há perseguição física, quando pessoas são levadas até a morte porque confessam a Jesus. Amém para aqueles que vencem esse tipo de guerra. Mas, irmãos, e quando não existe esse tipo de guerra? Mas existe a guerra aqui, na minha cabeça, na sua cabeça, no seu coração, nos seus valores, naquilo que você era de fato alguém que trilhava, que tinha compreensão e conceitos e princípios, e que esses princípios de repente começam a ser destruídos. Precisamos, irmãos, orar mais, amém? Sabe por quê? Que quando eu estou orando, eu estou em comunhão com Deus. E quando eu estou orando, o Espírito Santo está ministrando. Porque se eu oro, Deus não apenas ouve, mas Ele fala. Amém?
Deus ouve, Deus fala. Irmãos, eu confesso para você, voltando os olhos para esse versículo 3, diz assim: então Josafá teve o quê? Medo. Um rei? Então Josafá temeu, isto é, teve medo, e ele começou então a buscar a Deus. Quando nós, irmãos, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pouca força, a nossa incapacidade, nós buscamos a Deus. Josafá teve medo. Quando nossos recursos acabam, precisamos, irmãos, buscar aquele que está no trono e que tem toda a autoridade no céu e na terra. O versículo 12 foi o último versículo que eu li. Se você quiser voltar nele ali, diz assim, Josafá falando: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazermos, porém os nossos olhos estão postos em... Você já encontrou algum momento na sua vida que você não sabia o que fazer, André? Eu não sei o que fazer. Já teve a ocasião que você não sabia, Romildo, o que você vai fazer? E você começa a falar com Deus, começa a clarear. Amém, gente? Não é verdade? Que você não sabe o que fazer, o que responder, que decisão a ser tomada, mas aí você diz: meus olhos estão postos em ti. Eu não sei em que direção eu vou, não sei o que eu falo, o que eu faço, mas os meus olhos estão postos em ti. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, confia, porque Deus sabe o que fazer. Ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Josafá estava de fato fazendo uma sincera confissão da sua incapacidade, mesmo como rei, como líder maior da nação. Ele estava tão somente dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Josafá expressava uma confiança inabalável em Deus, porque ele diz: porém, nossos olhos estão postos em ti. No versículo 3, irmãos, não sei se vocês observaram ao lermos ali, volta os olhos. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o quê? Jejum para a nação inteira, até as crianças jejuarem, eu acredito. Orar e, em algumas situações, jejuar também. Ele não apenas buscou o Senhor, mas ele apregoou, ele proclamou, ele conclamou, ele convocou a Israel, a Judá inteiro, para estar orando e jejuando. Nós, irmãos, devemos orar também. Preste atenção aqui. Olha aqui, povo de Deus. Sabia que se o povo de Deus orasse mais juntos, irmãos, milagres sobrenaturais aconteceriam em maior escala no nosso meio? Dizem, por exemplo, que os cristãos da atualidade no mundo inteiro é o povo mais dividido, é o povo mais que perde mais de ver o extraordinário de Deus.
porque é o povo que menos se ajunta para orar. Eu tive no Egito esse ano, vocês sabem que eu tive no Egito, irmãos, eu fiquei maravilhado de ver como os muçulmanos, irmãos, se juntam para orar. Eles, meio-dia e 6 horas da tarde, 3 vezes o dia, mas principalmente 6 horas da tarde, irmãos. Todas aquelas mesquitas são iluminadas e é uma multidão de gente, tudo deitado no chão, orando. Enquanto as igrejas, quando convocam a reunião de oração, um jejum, se tem 100, não chega nem 10% que ora junto. Josafá falou para o povo, conclamou um jejum para todo o povo, até as crianças participaram do jejum e da oração. Nós, irmãos, nos reunimos para muitas coisas como povo de Deus, mas reunimos pouco para a oração. Fazemos reuniões, eventos, e às vezes temos um ajuntamento maior de pessoas, mas reunimos pouco para orar. Há pouca participação na oração. Irmãos, nós devemos orar, eu não vou ler de novo o texto que lemos, mas devemos orar principalmente tomando posse das promessas de Deus. Sabe o que Josafá disse? Deus, nós estamos orando porque sabemos quem é o Senhor e que o Senhor prometeu que nos colocaria nessa terra, que nos tirou do Egito e nos trouxe para ser um povo vencedor, e agora vem essa multidão para nos destruir, mas nós estamos confiando na sua promessa, que essa terra é nossa terra, é o nosso lugar, da nossa família, de aqui vivermos e sermos um povo de adoração, e eu me agarro nessa promessa que o Senhor estaria conosco. Amém, queridos? Orar baseado nas promessas que Deus disse, o meu povo, que se chama, ele fez questão de lembrar, nós precisamos lembrar para Deus, né, irmã? Mas ele fez questão de lembrar para Deus. O senhor lembra, porque ele estava fazendo esse discurso, essa conclamação, aonde? No templo. Ele disse, o Senhor prometeu para o nosso rei Salomão, quando ele consagrou esse templo, que a sua glória se manifestaria neste lugar, e que quando o seu povo que se chama pelo seu nome, esse povo orasse, humilhasse, prostrasse diante da sua presença, o Senhor nos ouviria dos céus, sararia a nossa terra, perdoaria os nossos pecados, e Senhor, é baseado nessas promessas que o Senhor nos ouviria, que nós conclamamos e estamos orando e jejuando ao Senhor. Amém, queridos? A primeira chave para você, meu querido irmão e minha irmã, ser um vitorioso, lá dentro da sua casa, vitorioso na sua batalha, que é diferente da minha, naquilo que você está precisando hoje à noite. A chave número 1 é orar baseado naquilo que Deus prometeu que Ele te ouviria. Ore, irmão, porque isto é um princípio legal primeiro. Deus não é Deus para mentir. Ele disse, se você me buscar, se você orar, se você de fato humilhar-se na minha presença e você me buscar e crer, eu vou ouvir dos céus. Seja a área da sua vida hoje à noite, talvez a sua batalha está lá dentro da sua casa.
Talvez seja na sua vida profissional. Talvez não importa onde for. O que eu quero dizer para você, Deus ouve a sua oração. Deus aceita a sua consagração, aceita o seu jejum, se ele tem um propósito claro e definido. Mas olha o que diz, irmãos, os versículos 13 em diante. Leia comigo. Depois da oração, sabe o que aconteceu? E todo Judá estava em pé perante o Senhor, lá no templo, como também as suas crianças. Olha, estava lá todo mundo, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio, olha lá, com E maiúsculo, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, e sim de... Amém, queridos? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, preste bem atenção, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram os levitas dos... Está entendendo? Vamos ficar aqui por enquanto. Irmãos, Deus continua falando com o seu povo, vocês acreditam? Primeiro aqui, nesta grande, maravilhosa vitória, que não fizeram fisicamente nada, Deus fez tudo por eles. A primeira atitude foi orar, jejuar, humilhar-se perante Deus e reconhecer que na sua força não conseguiriam nada. Olha aqui um conselho nesta noite que eu lhe dou, irmãos. Seja menos de si e mais de Deus. Muitas vezes eu e você fracassamos porque, irmãos, nós achamos que podemos. Mas só podemos se Ele for conosco. Primeiro, o rei disse: eu não sei como fazer. E então ele orou, jejuou. E aí Deus então levantou o quê? Um profeta. Deus levantou um atalaia, um profeta que diz: escutem o que Deus está dizendo. Ele disse, e aí ele começa a falar, Deus falar através desse levita aqui. Meus irmãos,
Quantas vezes nós erramos por não darmos ouvidos à palavra revelada, que é as Escrituras Sagradas, e a palavra proclamada por alguém que Deus dá a palavra, Deus fala e nós não fazemos, não obedecemos. É lamentável, mas esta é verdade, porque eu sou pastor. Prego há dezenas, algumas décadas pregando, e eu vejo que há pessoas que estão erradas, está fazendo errado, está pecando, está desobedecendo a Deus, ouve a palavra entra no ouvido, mas não chega ao coração, e se chega, não obedece. Não é uma questão só de ouvir. Eu tenho que ouvir e acreditar que esta é a palavra de Deus, não é um pastor que está querendo pegar no meu pé, não é um presbítero, não é alguém que está pegando no meu pé, é Deus falando. Irmãos, temos que entender que Deus continua falando, vocês creem? Não faz sentido vir à igreja. Se eu venho à igreja e não acredito que Deus fala através da sua palavra proclamada, eu estou dizendo que eu sei mais que Deus, eu tomo as minhas decisões porque eu acho que elas são melhores do que os conselhos sagrados de Deus, através da sua palavra escrita, revelada e proclamada hoje. O povo de Deus, irmãos, precisa se reunir mais para ouvir a palavra de Deus. Hoje, há uma negligência imensa também de ouvir. Quando a igreja está reunida e unida, ali a Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção. Você crê que Deus ainda fala? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Deus fala, irmãos. E Ele fala através da sua santa palavra. Homens, mulheres e crianças estavam em pé naquele dia, ouvindo, não tinha banco ali. Estavam em pé. Uma das coisas que me chamou a atenção também, irmãos, naquelas mesquitas que eu tive a oportunidade de entrar. Eu entrei na maior mesquita lá da capital do Egito, lá no Cairo. Irmãos, é uma coisa gigante. Sabe que não tem uma cadeirinha? É incrível, não tem cadeira. O povo senta tudo, é um tapetão vermelho, é chique demais também. Irmãos, é um mundo de coisa, aquele tapetão vermelho, todo mundo chega e senta no chão. E na hora da oração, já está no chão mesmo, aí debruça mesmo no chão. Coloca a cara no chão. Ali tinha gente sentada, gente orando com a cara no chão. Está entendendo? E às vezes o povo de Deus, irmãos, os cristãos, nem sentado vem para ouvir. Está entendendo? Para ouvir de Deus. Irmãos, a palavra, ela continua sendo a espada do Espírito. Ela é o alimento. Ela é a riqueza. Deus fala. Deus continua falando. E nós precisamos, irmãos, dar ouvidos à sua palavra. Quando andamos pela palavra, não ficamos, irmãos, de fato, contando quantos inimigos estão contra nós, porque nós olhamos que aquele que está em nós é mais poderoso do que qualquer exército que se levanta contra nós. Não olhamos para as circunstâncias.
quando nós estamos, de fato, ouvindo aquilo que Deus está nos mostrando. O povo de Deus, irmãos, precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, nós já somos mais que vencedores. Olha o que diz o versículo 17. Deus estava dizendo, veja comigo o verso 17, nesta peleja, quem estava falando era Deus através do atalaia dele, do profeta. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, queridos? O Senhor será convosco. A nossa peleja passa a ser a peleja de Deus. A sua batalha passa a ser a batalha de Deus. Ele disse, eu luto as suas lutas, eu batalho a sua batalha, eu vou com você e por você e na sua frente. Quem toca em você, irmãos, se você está cheio de Deus, está na presença de Deus, na obediência de Deus, quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus, porque Ele quer que você seja a menina dos seus olhos. Ele zela por mim e por ti. Se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? O povo de Deus, irmãos, a igreja de Deus, precisa compreender que a nossa vitória vem do nosso Senhor e não do nosso próprio esforço. Às vezes Deus disse, vai e faça, mas às vezes Deus está dizendo, aquieta-te, acalma o seu coração, que eu faço. Deus tomou a causa deles em suas mãos. A peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 15, Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. Vede o grande livramento. Deus prometeu, irmãos, estar com eles. E Ele promete, continua prometendo que estará comigo e com você. Nós, irmãos, precisamos compreender que a nossa segurança não está em nossa força, mas no Senhor. Olha o que diz o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você já tinha lido esse versículo? Vou ler de novo. Olha aqui. Vou ler de novo, porque é uma promessa riquíssima, irmãos. Deus dizendo, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ali foi o próprio rei falando, escutem, ele dizendo, ouve, ó Israel, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, e estareis seguros. Crede nos seus profetas. E, o que diz a última palavra? Prosperareis. O que ele estava dizendo? Irmãos, a ideia de profeta hoje é que profeta é aquele que prediz. Aquela pessoa que levanta ali, aquele irmão, aquela irmã, e que prediz. Pode até ser, mas hoje à noite eu quero dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, neste momento, a palavra que eu estou dizendo é uma palavra profética.
Porque eu estou proclamando uma profecia bíblica. Amém? Precisamos crer mais, irmãos, naquilo que aqueles oráculos de Deus, aqueles que falam da parte de Deus, fala pela palavra de Deus e com a autoridade da sua palavra, creia que Deus fala. Por isso, creia naqueles mensageiros que Deus continua colocando para nos exortar. O povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está na nossa força. Estamos seguros quando nós cremos. Estamos seguros quando confiamos na palavra. Somos prósperos quando nós, de fato, tomamos posse da palavra. A vitória está em buscarmos a Deus e em obedecer a sua palavra. O nosso último ponto dessa meditação está nos versículos 18 a 30. Olha aqui, irmãos, Deus tem umas maneiras também incríveis de guerrear, viu? Esta guerra, esta vitória, que coisa impressionante. Vamos ler agora comigo os versículos 20 para frente. Versículo 21. E aconselhou, onde eu li? Eu parei aqui no versículo. Pela manhã cedo, se levantaram, e moradores de Judá, crede, estarei seguro. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Presta atenção. Nós falamos já de oração. Falamos da palavra e agora vamos falar do louvor. Certo, gente? Do louvor. Olha que essa guerra como ela foi ganha. Na oração, pela palavra que encheu o coração deles de fé e certeza que Deus lhes daria vitória, mas agora era parte deles também fazer o quê? Louvar. Olha lá. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vinham contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns contra os outros a destruir-se. Entretanto, chegando Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou, e vieram a Josafá e o seu povo para... Os irmãos, o que eu quero dizer, que quando eles começaram a cantar, olha aqui, eu não li os versículos 18, mas se você, olha aqui, verso 18 que diz: então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram os levitas dos filhos dos coatitas, verso 19, e dos filhos dos moraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, e com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Irmãos, eles começaram a louvar, e enquanto estavam louvando, houve uma confusão tão grande entre aquele povo que veio para destruir Israel, que eles se autodestruíram. Começou a matar um ao outro. Já pensou? Sai dois povos poderosos para destruir um povo. De repente, esse povo se volta, aquele povo dali volta contra o de cá, e todo mundo mata aquele. Mas a nossa missão não era para matar o povo de Israel?
Agora, mas como se mataram? Porque Deus arrumou uma confusão na cabeça deles e depois eles começaram a se matar e não ficou um vivo. Uma guerra que foi ganha como? O povo orando, o povo ouvindo a palavra e o povo cantando. Os levitas tocando, os levitas adorando, o povo celebrando um louvorzão e a guerra lá sendo ganha pelos exércitos que se voltaram um contra o outro e eles mesmos se mataram. Irmãos, ponha no seu coração. Aquela música quem é Tassiane que disse, aquela moça que diz, está doendo, louve. É Tassiane mesmo? Hã? Tassiane, sei lá. É Cassiane, né? Está doendo, louve. Está feliz, louve. Entendeu? Tá, que às vezes as pessoas dizem, pastor, mas eu estou passando uma luta, o senhor quer que eu louve, que eu cante, que eu dê glória? Irmãos, aqui temos um exemplo disso. O louvor é a arma de guerra. Amém, queridos? Josafá não enfrenta o inimigo com um exército, ele enfrenta o inimigo com um coral. Já pensou, irmão? Que maluquice, não é verdade? Enfrentar um poderoso exército com um coral. O louvor é a arma de guerra do cristão, sim. O povo não tinha que pelejar, o povo tinha tão somente que cantar. Adorar, louvar, tocar instrumentos, era isto. Deus guerreia nossas guerras quando nós, de fato, irmãos, nos prostramos para orar, nós nos abrimos os ouvidos para buscar a direção de Deus e quando nós louvamos e exaltamos ao Senhor. Em vez de soldados, cantores. Em vez de exército, poderoso coral de adoradores. O louvor, irmãos, é um ato de fé. É confiança inabalável no Deus que age quando eu oro, o Deus que dá direção quando eu não tinha nenhuma, quando eu oro, quando eu ouço, quando eu louvo. Se estava sem rumo, de repente começa a clarear para mim. O louvor não é apenas na hora da alegria. Não. É na hora da luta, da batalha. Talvez até aqui você tenha sido uma pessoa mais queixosa, mais chorona, murmurona, pelos problemas que são comuns a todos os humanos. Reclamona, minha família, minha saúde, minhas finanças, meu emprego, minha escola, enfim. Começa a orar. Começa a ligar-se a Deus, ouvir Deus falar contigo. E começa a dizer, Senhor, eu não sei qual é o que queres, mas eu só quero exaltar e louvar o Senhor. Comece a fazer isso. As portas vão começar a abrir. Está difícil? Está buscando? Está querendo uma porta de trabalho, ela não abre de jeito nenhum. Não fica reclamando. Porque nada dá certo para mim. Será que você tem tido esta atitude do povo de Israel para você ver que vai começar a dar certo? Amém? Louvor, irmãos, não é para horas boas da vida, é para toda a vida. Começa a louvar a Deus. Louve a Ele até pela dor. O louvor arranca o nevoeiro do caminho. O louvor tira nossos olhos da crise e leva-nos a olhar mais para Cristo. O louvor aciona a mão do poderoso, ela se estende. Amém, queridos? Foi Deus quem pôs emboscada nessa história ao inimigo. Foi ou não foi? Sim, está lá na Bíblia. O louvor produziu terror no acampamento do inimigo e paz no meio do povo dele. O louvor, irmãos, muda o cenário da vida.
O louvor transforma vales de lágrimas, às vezes, em vales de bênção. O que diz o versículo 26? Olha lá, que diz o versículo 26. Dessa linda história. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje, que na tradução significa Vale de Bênção. Amém? Aquele vale se transformou em Vale de Bênção. O que aconteceu com Paulo e Silas aquele dia que eles estavam lá naquela masmorra, naquela cadeia horrível em Filipos? Reclamando a madrugada inteira de Deus e dizendo, não dá mais, a gente está trabalhando. Foi isso que fizeram? Não. Silas, puxa um hino aí. Silas era mais afinado, Silas puxou, Paulo foi junto. E começaram a cantar, louvar. Irmãos, de repente, houve um terremoto naquela cadeia, naquela prisão horrível. As celas se abriram, eles foram libertos. Quando tudo parecia uma tragédia de morte, nasce uma igreja. É assim que Deus age. O louvor não é apenas para os momentos bons da vida, de alegrias. Irmãos, o louvor é arma do cristão para todo dia. A oração é para todo dia. A palavra é a minha bússola, meu guia. Ela dá direção para a minha vida. Não espere brotar no céu o arco-íris para louvar a Deus. Louve-o mesmo na tempestade, porque a hora que parar a tempestade, o arco-íris aparece, não aparece? Quem quer esperar o arco-íris primeiro? Não espere o vendaval que, quem sabe, você está enfrentando neste momento se acalmar e vir a calmaria para você louvar. Começa a louvá-lo agora. Porque Deus pode converter tudo numa grande bonança depois. Como diz o ditado, não espere os muros de Jericó cair para você tocar trombetas. Toque as trombetas que os muros cairão. Não foi assim que aconteceu com Jericó? Foi depois que os muros caíram que começaram a tocar trombeta e cantar e glorificar a Deus? Não. Cantaram primeiro, tocaram trombetas e os muros ruíram. O louvor, irmãos, nos eleva de fato para mais perto de Deus, para a intimidade com Deus. Ele nos deixa em sintonia com o céu. Ele nos mostra que Deus está no trono. E Ele habita no meio dos louvores. Mas Ele também habita com alguém de coração contrito e quebrantado. O louvor é o caminho da minha e da sua vitória. O louvor tira os olhos da nossa fraqueza e vê que Ele é dono da terra e dos céus, Ele é o soberano Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. Deus disse aqui nessa história, ficai quietos e vede o grande livramento que o Senhor hoje vos dará. Deus disse, louve, 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 fica quieto, porque haverá um grande livramento. Nada move, irmãos, tão depressa a mão do Deus Todo-Poderoso. Nada como a oração, o jejum, as promessas da bendita palavra e o louvor.
Eu quero nessa noite dizer para a igreja aqui presente: experimente essas 3 verdades de Deus na sua vida. E em todas as batalhas que você enfrentar, você sairá mais que vencedor. Você crê nisso? Fique em pé. Eu creio que nesta noite, se este texto bíblico, esta palavra moveu o meu coração, e eu compartilhei isto aqui, é para mim, em primeiro lugar, mas é para cada um dos amados irmãos aqui. Esta mensagem foi transmitida ao vivo pelo pastor Juan Carlos também, para a sua rede de contatos. E essa mensagem depois será assistida por muitos através das redes, do YouTube. E eu creio, queridos, que aquilo que Deus colocou no meu coração para dizer hoje à noite é para levar mais filhos de Deus a erguer-se de um sentimento de incapacidade, de achar que nada dá certo, para que o seu coração comece a ser, nesta noite, alimentado por estas 3 incríveis verdades que fará de você mais que vencedor. Amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui diante desta congregação de servos e servas de Deus, que nesta noite, Senhor, está no melhor lugar que poderia estar, que é na presença do Senhor. Eu oro pedindo que o Espírito Santo nessa noite continue trazendo na nossa memória estas verdades, ministrando-as diariamente ao nosso coração. E ajuda-nos, ó Senhor, a praticarmos as palavras que aqui ouvimos, pois elas são palavras de vida para nós. Continua abençoando a sua igreja, abençoando cada família aqui, cada servo e serva de Deus. Que essa semana seja uma semana vitoriosa. O Senhor quer fazer de nós instrumentos de paz, fazer de nós, de fato, mais que vencedores. Dá-nos nessa noite, Senhor, essa disposição de sair daqui dizendo: eu serei vitorioso. Eu vencerei, não por mim, mas aquele que luta a minha luta, que batalha a minha batalha, que guerreia por mim, fará de mim mais que vencedor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.